Olá, internet. Olá, internet! É tudo. A gente está gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que foram feitas por pessoas do mundo todo que seguem a gente, seguem o nosso trabalho através do Twitter, do Facebook. Desculpa aí que a gente não tem os equipamentos para fazer um vídeo super profissa. O som não deve estar bom. O som deve estar porque ruim. não tem microfone. Não tem microfone, não tem luz direito, mas o pessoal gostou da ideia. A ideia foi da Heidi, de pedir perguntas, ver se as pessoas tinham dúvidas que a gente podia tentar ajudar. E aí, acho que teve bastante pergunta, né? A Heidi tá logo aqui. Oi, gente! Ela deu uma filtrada nas que ela achou que estavam mais repetidas e mais relevantes. E aí dessas a gente pegou 5, né? Que era a proposta inicial. E é isso. Sim. Tá. Primeira pergunta. Quais dicas vocês dão para quem quer entrar na indústria de games? Levando em consideração esses dois casos, a pessoa quer montar um estúdio independente... Pera. Os gatos são muito loucos. Ai, que bonitinhos! Desalinhou tudo, vou ter que editar isso aqui. Nossa, ele tá louco. O primeiro caso, a pessoa quer montar um estúdio independente. E o segundo caso é a pessoa que quer tentar um emprego em um estúdio grande. Tá. Eu acho que conselhos em geral para começar na área de jogo, né? Tá, eu acho que o principal é meio óbvio, mas faça um jogo. Mais de um jogo, né? Senta e começa a programar ou experimentar e fazer coisas relacionadas a isso. Se você quiser ser independente, né? Respondendo esses casos específicos que a pessoa pediu, o primeiro caso, que é a pessoa que quer fazer um estúdio independente, eu não consigo dizer muito bem como, apesar da gente ter um estúdio independente, o nosso caso eu acho que é muito específico, assim, de ter uma parceria muito boa, de ter uma sinergia, é uma palavra? Sim. Que funcionou e tal. Eu acho que no nosso caso, pelo menos, mesmo que não tivesse dado certo, mesmo que a miniboss não tivesse virado nada, a gente ainda ia estar fazendo o jogo como hobby, né? Sempre foi uma coisa de fazer como um escape mesmo, para colocar nossas ideias, contar nossas histórias. Então nunca foi planejado, vamos fazer um estúdio independente agora e vai ter esse nome, a gente vai fazer esses jogos e tem que lucrar tanto no primeiro ano, entendeu? Não foi isso. Eu acho que se a gente estivesse ainda trabalhando com as outras coisas que a gente... Que era publicidade, publicidade, animação, se a gente ainda tivesse nessas áreas, a miniboss ainda ia ser uma coisa de tempo livre. Sim. Né, de hobby. Eu só posso responder pela gente. Agora, o segundo caso, que é trabalhar em empresa grande, eu também não sei, porque toda vez que eu mandei portfólio, eu nunca fui nem respondida. Então eu não sei o que eles estão procurando. As poucas vezes que eu fui contratada, não foi pra fazer o que eu faço bem, tipo, fui contratada pra fazer ícone, sei lá, eu não entendo empresas grandes de jogo, assim. Mas até onde eu sei, para empresa grande, o melhor conselho é se especializa numa única coisa e fica muito, 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 muito bom naquilo. Acho que pra indie é bom você ser bom em várias coisas e pra companhias grandes é bom você ser extremamente bom em uma coisa só. Sim. Né? Tem mais alguma coisa? Eu não sei se faculdade ajuda, porque a gente vê muita gente indo fazer faculdade de jogos em países de verdade, em países de primeiro mundo. E a pessoa sai da faculdade já com um empreguinho, assim, sabe? É uma coisa meio da cultura deles, assim. A gente pega essa galera, a gente ensina elas a ficar muito boas em arte ou qualquer outra coisa e daqui já manda pra um estágio, sabe? Eu vi um conselho que era mais ou menos assim... Você não precisa de faculdade para trabalhar com jogo, mas em alguns casos faculdade pode ser um bom plano B. Caso você precise fazer alguma outra coisa, talvez a faculdade esteja útil. A segunda pergunta é: como vocês separam o trabalho da vida para se manter saudáveis e o que vocês recomendam que as pessoas façam em relação aos seus horários para que elas não caiam numa rotina ruim? A resposta de como a gente separa é fácil, a gente não separa. A gente simplesmente não separa. A gente tem a nossa rotina é
do dia a dia é totalmente baseada em fazer jogo, assim. Acorda, senta no computador. Então, a gente é bem workaholic, mas eu sei de quem vem essa pergunta. É o Joachim, do Iconoclasts. Ah, tá. E eu sei que ele é tão workaholic quanto a gente. Então eu acho que o sentido dessa pergunta é exatamente isso. Como é que você não fica louco sendo assim, entendeu? No nosso caso, eu acho que porque a gente tá em 3, é muito difícil coincidir dos 3 estarem muito loucos, entendeu? Os 3 terem entrado num buraco, numa espiral de trabalho, assim. Geralmente, se alguém tá trabalhando demais, tem pelo menos uma outra pessoa, às vezes 2, que chega e fala, ô... É o gato. Nosso gato... Esse gato! Sempre tem alguém que tá na mesma situação, mas assim, de outro ponto de vista, né? Pra dizer, ô, vamos comer um negócio, vamos dar uma volta, né? Às vezes, sei lá, a Raid tá lá loucaça, trabalhando meia-noite, assim. E aí vai o Pedro, vai eu, vem aqui, vamos assistir vamos assistir um filme bem ruim. A gente tem esse filme horrível aqui que a gente vai assistir nós 3 agora, comendo pipoca, sabe? Então é mais fácil. Agora, pra quem mora sozinho, eu acho que se eu morasse sozinha ia ser muito difícil conseguir lidar com essa culpa de não estar trabalhando às vezes. E 2 dicas que eu vi esses dias que eu achei muito boas e eu acho que eu aplicaria, inclusive eu estou tentando aplicar um pouco, a primeira é você sempre se forçar a colocar uma roupa e sair de casa todos os dias, ou pelo menos a cada 2 dias, que nem que seja por 5 minutos, assim, mas você bota uma roupa, você sai, você vê o sol, você vê pessoas, Sim. sabe, dá uma chacoalhada, assim, no abismo do... Vai comprar pão, sei lá. Vai comprar um pão, vai tomar um café, sozinho mesmo. Leva um caderninho, quiser ficar trabalhando, mas assim, sai, né? Bota uma roupa e sai. Nem que seja por muito pouco tempo. E a outra dica, a gente viu no Queer Eye, acho que foi o Bob que fala em um dos episódios que se você trabalha em casa, é legal você tentar colocar tudo que é trabalho atrás de uma porta que você consegue fechar. Então, você vai ter lá o ambiente da sua casa e tal, e atrás daquela porta ali é trabalho, sabe? Quando você termina, você sai e fecha. Achei muito Isso é muito bom. E, assim, a gente não faz aqui em casa, mas o que eu tenho é a minha mesa de trabalho, assim. Aquela mesa é onde eu trabalho, eu sento ali pra trabalhar. Eu sento pra jogar também, porque eu vou no computador, mas no geral, assim, quando eu tô no sofá, por exemplo, aqui, eu tento... Tá no modo descanso, né? eu tento parar. Acho que isso é o principal pra mim, assim. Eu preciso de horas em que eu não tô preocupado com o trabalho. Mesmo que eu tenha um bug que eu posso ficar tentando resolver, posso tentar resolver isso agora, eu evito, eu corto isso. Não, agora não é hora disso, eu não vou pensar nisso, eu preciso... Se eu faço isso, eu sinto que quando eu volto pro trabalho eu fico muito melhor, muito mais produtivo. Isso acontece muito, você tá loucaço tentando resolver um negócio e, não, chega, não sei o que, aí vai tomar banho, volta, fácil, resolvi. Joga um Dota, sei lá, fazer alguma coisa. Uma coisa que eu tenho tentado fazer também, que tem funcionado pra mim, é a cada 15 dias eu tiro um domingo pra proibido trabalhar. Assim, eu tentava todo fim de semana, daí eu via que eu tava ficando muito ansiosa. Eu tentei todo domingo, aí também eu tava ansiosa. Eu falei, não, a cada 15... Eu funciono muito bem com ciclos de 15 dias. Então, um domingo sim, um domingo não, eu simplesmente não posso trabalhar. Eu tenho que ficar largada no sofá assistindo Netflix o dia inteiro. É proibido, assim. É feio trabalhar. Eu acho que é isso. Tá. A terceira pergunta é... Eu gostaria de saber... Não sei se eu falar pra baixo aqui, é pior pro microfone do celular. Eu gostaria de saber como a Miniboss trabalha com outros times em questão da comunicação. Quais métodos? Se é tudo comunicação agendada, se são uploads de um jeito mais orgânico ou o quê? Especialmente internacionalmente. Bom, boa pergunta. Mas a gente costuma trabalhar usando Slack, que é basicamente igual ao Discord, um aplicativo de chat normal, por texto. A gente detesta videocall. A gente só faz quando é estritamente necessário. Acho que durante os momentos do Celeste a gente fez o quê? 3 videocalls? E olha lá ainda. Se fez 3 foi muito. A gente não faz, a gente evita. E videocall e reunião em geral, mensagem por escrito, é um negócio que é muito raro, assim. É só se tem um problema muito grande que precisa realmente precisa sentar e todo mundo conversar e resolver. Senão, a gente prefere confiar na iniciativa de cada um, assim, pra resolver o que tá de errado. A gente confia nos horários de cada um também, de não precisar ficar enchendo o saco, tá pronto aquele negócio lá, sabe?
Tem muito isso, assim. Quando a gente trabalhou em empresas grandes, a gente sentiu que era muito mais reunião do que trabalho. Tudo é reunião, tudo é planilha, sabe? É uma loucura, assim, em cima do quem tá fazendo o quê? Parece que não confia que a gente vai fazer e vai fazer direito, sabe? Eu acho que Celeste, inclusive, teve uma reunião. Reunião. Vamos sentar, fazer uma reunião junto, o time inteiro. Liga todo mundo na câmera. É uma, assim. Que foi pra poder saber o que é o projeto. Depois disso, Depois disso é Dropbox, Slack, E cada um com o seu canal. Você tem um canal de arte, tem um canal de repositório. música. Repositório, e eu acho muito importante que todo mundo tenha acesso ao repositório e jeito de testar. Por exemplo, eu acabei de fazer um boneco novo pro jogo. Eu quero poder colocar isso no jogo e jogar. E se deu errado, eu quero poder arrumar e colocar e jogar de novo, entendeu? Eu acho que internacionalmente você não pode ser dependente do resto do time o tempo inteiro. Fiz um negocinho, espero 2 dias pro cara ver, colocar no jogo e me falar se funcionou. Isso é absurdo. E uma coisa que nunca... A gente não, também, é verdade, é claro. Tem muito time que eu sei que trabalha assim. O artista faz a arte, bota numa pasta, o programador pega isso, bota no repositório, bota no jogo, compila e manda de volta para o artista para ele testar. Ele fala, não gostei disso, e muda. Isso é completamente impensável pra gente. A gente sempre teve acesso a todo o código, toda coisa, mesmo não necessariamente programando tudo, a gente podia mexer alguma coisa ou outra ali, pelo menos nos XMLs ali. Se alguém me chama pra fazer um jogo, eu vou querer pelo menos colocar as minhas animações no jogo e setar o timing eu mesma. Eu vou abrir o XML daquilo lá e colocar quantos segundos eu quero pra cada frame e rodar e jogar. Se eu não gostei, eu mesma vou arrumar, entendeu? Isso é muito importante pra gente. E Trello, sei lá, vai colocando os cartõezinhos lá. Às vezes o mestre pensava no negócio, eu queria que a Madeline tivesse um portrait assim. Aí bota lá, eu vejo, aí eu faço, pergunto, mas isso aqui é muito urgente ou não? Sabe, cada um tem o seu, vai adaptando pro seu próprio horário, assim. O desenvolvimento do Celeste, eu acho que principalmente, e do Towerfall, ele foi especialmente... Celeste foi mais, especialmente silencioso, eu acho. Era basicamente o Matt e o Noah colocavam objetos no jogo que eram um quadrado. Eu ia jogar o jogo ali, eu puxava, pular. Dava pull no repositório e pegava os arquivos e via que tava um quadrado gigante no meio da tela, onde devia ser uma porta. Aí eu nem pergunto pra ninguém, eu simplesmente saio, faço uma porta, coloco lá e mando um screenshot no Slack, falo, gente, fiz a porta. E aí às vezes alguém fala, essa porta podia ser assim, sabe? E pronto. Eu acho que a parte mais difícil da comunicação é time zone. Teve uma época que a gente estava trabalhando com o pessoal de Vancouver e com o pessoal de Londres. Então a gente tinha um jogo 4 horas na nossa frente e outro jogo simultaneamente 4 horas atrás, com horário de empresinha, assim, deu 6 horas, vai pra casa. Então, essa confiança no horário do outro e na iniciativa do outro é essencial. Próxima pergunta. É evidente que o papel nos jogos não é só entretenimento ou apreciação. Na opinião de vocês, o que mais compõe esse papel? Pra que serve o jogo? Eu acho que esse tipo de pergunta fica bem mais forte quando você compara jogo com livro, ou com filme, ou com teatro, ou qualquer mídia. Eu acho que jogo serve para o que você quiser fazer, assim. Né? O jogo é um aspecto cultural da humanidade, assim. Então a gente tem jogos feitos para contar histórias, jogos para comunicar ideias. Quando alguém questiona isso, eu faço a mesma coisa que você, eu aplico em outra mídia. Eu falo, filme é só para apreciação ou para entretenimento? Música é só entretenimento? Ela faz tanto sentido quanto com qualquer outra coisa. Eu acho que pode ser para entretenimento, pode ser para apreciação, pode ser para ensinar a criança na escola, pode ser para ajudar pessoas a vivenciarem algo que elas não poderiam vivenciar na vida real. Pode ser qualquer coisa. Na verdade, o jogo ou qualquer outro modo de expressão é só o recipiente, né? O que vai ter dentro, quem decide é a pessoa que tá criando. E também quem tá consumindo. Essa metáfora do recipiente é muito boa, onde que eu vi isso aí? É do Understanding Comics.
Ah, acho que foi. Mas é basicamente isso. Jogo é o formato da jarra. O que você vai colocar lá dentro pode ser Coca-Cola, pode ser desinfetante, pode ser... o que quiser. É. A última pergunta, ela é bem direcionada a mim, se não se importa. Pode falar. Em Celeste, qual que foi o motivo para fazer as janelas de texto diferentes da arte da capa? E eu achei interessante essa pergunta porque ela já foi feita para mim mais de uma vez. Tipo, por que a arte da capa tá diferente da arte do jogo? É a mesma pessoa que fez? Essa semana me perguntaram isso do Towerfall. O pessoal viu o ícone do Switch e falou, é mesmo? Foi você que fez? Porque tá diferente. E a resposta é que, bom, primeiro, eu não gosto de me prender a um estilo, né? As minhas referências mudam, as minhas influências mudam e tem hora que eu simplesmente preciso testar alguma coisa nova. Com essa capa do Celeste, eu tava numa bad, assim, não tava conseguindo fazer uma capa legal. Eu tive que me colocar num outro lugar da minha mente, onde eu tava fazendo de conta que era um fanart que eu ia fazer pro Celeste, assim. Falar, nossa, essa arte do Celeste é bonitinha, mas eu vou fazer um negócio melhor ainda. Como se não fosse meu, sabe? E aí saiu uma capa que eu fiquei muito orgulhosa. Diferente do jogo. E não foi problema isso, porque a própria arte do jogo é super inconsistente, no sentido de ter pixel art, ter 3D. E jogo é uma coisa muito comum também, a capa ser outro estilo, ser outro artista. E isso acontece muito comigo, assim, de eu precisar fazer um negócio diferente porque eu cansei. Em cima disso, ainda tem o fato de que o estilo de um artista muda muito de um ano pro outro. Se você pegar qualquer mangá, não sei se história em quadrinho americano acontece isso, porque eu não leio e eu sei que eles usam muitos artistas pra mesma história. Eu acho que não, porque eles têm bastante coisa pra manter o estilo. Pra manter, né? Mas em mangá, webcomics, você compara a primeira página e a última página, alguns anos depois, parece duas pessoas diferentes, assim, isso é natural. Então o Towerfall, além de eu estar com a cabeça em outro estilo, já faz 5 anos que eu fiz aqueles portraits, então é meio natural que esteja diferente e eu acho isso muito legal. Eu acho que mudar de estilo é uma coisa muito legal e eu acho que é bem forte isso do nosso estilo na mini-boss em geral, assim. Tipo, a gente gosta de fazer coisas de estilos bem diferentes. Vai comparar Other Samurai com Deep Dungeons, com Towerfall, com Celeste, qualquer um desses jogos, a gente varia bastante o estilo visual, assim. Eu acho legal. Eu fico meio deprê, assim, se eu fico presa num estilo só. Às vezes eu vou tentar desenhar um negócio, mas isso aqui não tem a minha cara. Eu tenho que entrar nessa batalha mental do tipo, não, mas tudo bem não ter a sua cara, você pode fazer um negócio diferente. Eu acho que a gente já fica, tipo, 2, 3 anos em um jogo só. Quando a gente vai fazer alguma outra coisa, a gente tá desesperado pra fazer algo diferente. Sim, inclusive eu acho que isso é uma dica boa também pra bloqueio artístico, né? Porque eu tava conversando com um amigo que é escritor e ele falou que ele faz a mesma coisa, assim, quando ele tá muito bloqueado num negócio, ele pensa, não, já sei, vou fingir que eu tô escrevendo uma fanfiction da minha história, vou fingir que não sou eu mesmo, vou fazer um negócio aqui que é uma homenagem a essa história, né? E aí sai um negócio legal pra caramba. Então, eu aplico isso bastante. E essa era a última pergunta. Então acho que é isso. E eu gostei de fazer isso, a gente pode fazer isso mais vezes até, se o pessoal gostar. Inclusive, desculpa a demora, faz um tempo já que a Rádio publicou essa ideia e as pessoas mandaram as perguntas, mas aí o Pedro ficou doente pra sempre. Nossa, eu quase morri. E eu tenho muita preguiça de fazer isso. Muita preguiça. Mas é legal. Mas é legal, eu gostei. E eu acho que a próxima vez a gente pode começar a pensar em ter um equipamento um pouco melhor pra fazer isso. E talvez escolar o microfone, pelo menos. E responder mais coisas. Responder mais coisas e talvez até discutir mais temas e coisas sobre games. Desenvolvimento de jogos. É isso, muito obrigada. Tchau, gente.